Olá, boa tarde. Com o aumento da pandemia no país, cada estado faz o que pode para manter a população em casa. Hoje, o Distrito Federal decretou estado de calamidade e já havia determinado o toque de recolher. No Jornal da Justiça de hoje, vamos explicar o que significa estado de calamidade e como fica a vida dos trabalhadores quando há o toque de recolher. Vamos agora a outros destaques do dia. Presidente do Supremo Tribunal Federal mantém decisão judicial que suspende aulas presenciais no Rio Grande do Sul. Suprema Corte decide que lei de licitações não se aplica à Petrobras. E ainda, hoje tem sessão das turmas do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos 12 processos podem ser julgados na sessão da primeira turma do STF. E agora há pouco, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, incluiu na sessão da segunda turma o julgamento do habeas corpus em que o ex-presidente Lula alega suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. A defesa aponta a existência de inimizade com o réu e alega que o então juiz tinha interesses políticos na condução do processo. Com isso, busca a nulidade de toda a ação penal que foi julgada pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Os outros assuntos da pauta você acompanha ainda nesta edição. E o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, manteve a decisão que suspende aulas presenciais no Rio Grande do Sul. Quem tem os detalhes ao vivo e conversa com a gente agora é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Conta pra gente, essa decisão vale para as escolas públicas e privadas? Oi, Rafaela, boa tarde. Vale para todas as instituições de ensino públicas e privadas do Estado, enquanto estiver valendo a bandeira preta de controle da Covid-19. Depois de perder em 2 instâncias da Justiça Gaúcha, o governo do Rio Grande do Sul recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O Estado alegou que havia publicado um decreto que autorizava o funcionamento das instituições de ensino, mesmo com a bandeira preta ou em qualquer tipo de cor de bandeira, desde que seguidos alguns protocolos específicos. Na decisão, o ministro Luiz Fux aponta que a suspensão não causa lesão de natureza grave ao interesse público e que, diante do dano potencial aos servidores da educação e à saúde da população, é possível aplicar a bandeira preta também ao funcionamento presencial das escolas. Rafaela. Ok, Evne, obrigada pelas suas informações. E o ministro Luiz Fux, ele também restabeleceu o decreto que coloca São José dos Campos na fase vermelha da Covid-19 em São Paulo. A determinação do ministro é contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que havia autorizado a migração do município para a fase laranja, que é a menos rígida. Para justificar o afrouxamento, o TJ argumentou que a taxa de ocupação de leitos no município era inferior a 75%. Na decisão, o ministro Fux argumentou que o recente agravamento da pandemia indica a necessidade de harmonia e coordenação de ações públicas entre os entes federativos e que medidas governamentais para o enfrentamento são mais importantes que o mero interesse local. Um dia após estabelecer o toque de recolher entre 10 da noite e 5 horas da manhã, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, decretou estado de calamidade pública na saúde do Distrito Federal. É mais uma medida na tentativa de conter a pandemia do coronavírus. O decreto publicado no Diário Oficial de hoje cita o risco iminente de superlotação das UTIs e unidades hospitalares. A taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva nos hospitais públicos do DF já ultrapassa 95%. Bom, 91% que a produção me alertou aqui, né? Bom, para entender melhor os efeitos dessa nova medida, nós vamos agora falar com a advogada e professora, que é especialista em direito penal, Marília Brambila. Oi, Marília, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vinda, é um prazer conversar contigo mais uma vez. Olá, Rafaela, o prazer é sempre meu. Vamos juntas aí falar um pouquinho do decreto do Ibanez.
Quer dizer, mais uma medida, né, para tentar manter a população em casa, uma medida de alerta, mais uma vez, tentar conter aí a superlotação nas unidades de saúde. Juridicamente, o que significa esse decreto, a calamidade pública, a decretação desse estado? Rafaela, juridicamente, ele efetiva o que já temos por determinação constitucional da requisição administrativa e da facilitação, nesse momento, da utilização de verbas, né, e até mesmo do nosso fundo constitucional para garantir aí a saúde pública do Distrito Federal. Então, esse decreto em especial da calamidade pública, assim como aconteceu pelo governo federal no ano passado, ele viabiliza que o poder público possa contratar empresas, possa garantir a prestação de serviços, a aquisição de insumos, de materiais e medicamentos, sem o rigor, sem a burocracia estabelecida para as licitações. Quer dizer, então, a partir de agora, facilita o governo do Distrito Federal na contratação de novos funcionários, na compra de medicamentos, na prática é isso? E que facilitação é essa? Essas medidas serão mais rápidas, menos burocráticas? Sim, os prazos de aquisição de insumos ou até mesmo da vacina, agora eles podem ser bem reduzidos em face desse estado de calamidade pública, Rafaela. Então, toda aquela burocracia, todo aquilo que a lei de licitações traz e até mesmo a responsabilidade fiscal e orçamentária do Distrito Federal, ela fica suspensa, né, entre aspas, suspensa, garantindo a possibilidade da utilização dos recursos imediatamente para a contenção do coronavírus. A medida é válida também, Marília, para transferência de pacientes para outras unidades da federação? Isso tem ocorrido muito, né? Quando não há vagas em leitos, não há leitos disponíveis no DF, transfere para outra unidade, enfim, essa parceria, essa troca, ela fica mais fácil diante desse decreto? O estado de calamidade pública em si, Rafaela, ele não vai influenciar diretamente nesse acordo, nesse convênio entre os estados. Mas é claro que deixa claro, aqui o Distrito Federal estamos em fase vermelha e que toda a ajuda dos entes federativos, seja dos estados próximos ou sejam de outros estados da federação, até mesmo do governo federal, nós passamos a ter prioridade nesse auxílio. Bom, e o decreto de calamidade também, ele aumenta, digamos assim, o arsenal do governo na avaliação também e na implantação de novas medidas, como toque de recolher. Uma coisa justifica a outra, né? Acaba dando um poder a mais, um aval para o governo. Estava até discrepante, Rafaela, uma crescente de medidas restritivas de circulação e sem a decretação formal do estado de calamidade pública. Então, esse estado vem reforçar aí essas medidas que o próprio Distrito Federal já vem tomando para a contenção do coronavírus. Seja elas hoje o toque de recolher, a restrição e o funcionamento somente dos serviços essenciais. E esse decreto, Rafaela, ele trata especialmente do dinheiro, o dinheiro que o Distrito Federal vai poder manejar para a saúde, para o combate efetivo do coronavírus. Existe um prazo determinado por lei para validade? O nosso decreto veio trazendo enquanto durar a pandemia do coronavírus. Nós sabemos que essas situações excepcionais de calamidade pública ou em decorrência de uma situação natural, como estamos vivendo, ou até mesmo como aconteceu em Brumadinho, essa condição de calamidade pública, Rafaela, ela traz essa perspectiva de que o poder público pode dispor desse dinheiro para depois explicar, né? A fiscalização aí, a posteriori, ela vai ter que levar em consideração esse momento crítico excepcional. Não temos data certa, nós tivemos o ano passado o decreto do governo federal estabelecendo até dia 31 de dezembro de 2020, aqui no Distrito Federal veio sem data, enquanto durar a pandemia. Você citou o decreto do governo federal no ano passado, isso é de competência dos estados e municípios, quando cabe a cada poder, a cada âmbito? A nossa Constituição Federal e o Supremo Tribunal Federal vem reafirmando, Rafaela, que as medidas locais, as medidas estaduais e junto com o governo federal, elas devem ser sincronizadas, dando ênfase sempre à proteção local, ou seja, aquele município daquela determinada região, ele sabe de fato o que está acontecendo e quais são as medidas a serem tomadas. Ok, Marília Brambila, mais uma vez um prazer conversar com você. Muito obrigada pelas informações, boa tarde, até a próxima.
Eu que agradeço. E você vai ver a seguir como fica a vida dos trabalhadores quando é determinado o toque de recolher nos estados. Eu volto daqui a pouco, continue com a gente. A Constituição desempenha um papel central na democracia e na proteção dos direitos dos cidadãos, além de limitar os poderes dos governantes. A Constituição visa transformar a realidade social através de suas normas. O Supremo Tribunal Federal invalidou lei de Santa Catarina que autorizava porte de armas a agentes penitenciários inativos. Por maioria de votos, a Corte acolheu o argumento da Procuradoria-Geral da República de que a norma invadiu competência privativa da União. A decisão foi tomada em sessão virtual. Com o avanço da pandemia do coronavírus no país, vários estados e municípios têm adotado medidas de restrição e isolamento, com o toque de recolher e até mesmo com o fechamento de determinadas atividades. Bom, uma situação que gera dúvidas entre empresas e funcionários. Vamos tentar tirar algumas dessas dúvidas agora com a ajuda do advogado Gáudio Ribeiro. Olá, seja bem-vindo. Boa tarde para o senhor mais uma vez. Muito obrigada pela participação. Olá, Rafaela. É uma honra e uma satisfação para mim poder falar com os nossos espectadores sobre um assunto tão relevante. Pois é, toque de recolher, né? Aqui no Distrito Federal, ontem o governador pegou todo mundo de surpresa. A volta para casa foi aquela correria, porque dá multa e tudo, né? A pessoa pode ser levada para a delegacia, no caso do DF. Outros estados também recorreram a essa medida como forma de conter o avanço da Covid-19. Agora, como é que fica a situação dos trabalhadores que não se enquadram naquelas atividades consideradas atividades essenciais e precisam se locomover naquele horário onde o decreto não permite? Bom, infelizmente, para esses trabalhadores, não resta outra opção senão observar essas diretrizes, mesmo que isso represente, em muitos casos, uma significativa redução das suas oportunidades de trabalho e, em alguns outros casos, inclusive, a própria perda do emprego. Não é, Rafael? Então, o decreto, no âmbito do Distrito Federal, para usar esse exemplo, é um decreto, de fato, bastante restritivo, e só algumas atividades excepcionais é que autorizam essa movimentação e a permanência, vamos dizer assim, dessas atividades laborais. Por isso, infelizmente, esses trabalhadores estão novamente lançados a uma situação de bastante dificuldade. Eu acho que carregar o crachá ali, alguma identificação da empresa pode ser uma medida prática que auxilia, né? Sim, isso nos casos daqueles que desenvolvem atividades dentro, não é, daquilo que foi excepcionado pelo decreto. Né? Em relação a esses, Rafaela, de fato, não é, será imprescindível que esses trabalhadores portem algum documento que permita comprovar que eles estão ali atendendo, vamos dizer assim, a uma obrigação prevista no seu contrato de trabalho. Né? Então, para os casos daquelas empresas que desenvolvem atividades essenciais, imagino, o exemplo clássico, evidentemente, é o dos hospitais. Esses trabalhadores todos, obviamente, podem circular nesses horários que são horários de restrição, mas para isso vão ter que comprovar, por meio de alguma documentação, que eles estão exercendo a sua atividade profissional ou a caminho dela. Bom, falando em contrato de trabalho, no ano passado, em virtude da pandemia, nós tivemos uma medida excepcional, uma medida provisória, uma lei que permitiu a redução de jornada e redução de salários, né? Já temos algo previsto para 2021? Alguma movimentação nesse sentido já no Congresso ou uma lei em vigor? Rafaela, é de fato uma situação bastante crítica. Por quê? Porque, como você bem lembrou, no ano passado nós tivemos a medida provisória 936, que depois veio a ser convertida na Lei 14.020, e estabeleceu a possibilidade de redução do salário, mesmo a suspensão dos contratos de trabalho, e além disso, contemplava o pagamento de um benefício emergencial durante esse período. Infelizmente, para a maior parte dos empregadores, o período máximo previsto na lei, depois disciplinado, ampliado por meio de um decreto, já foi esgotado. O período máximo era de 120 dias.
Então, uma boa parte desses segmentos mais duramente afetados pela pandemia, não é? Uma boa parte deles já aproveitou, vamos dizer assim, já exauriu, né, aquela que era a benesse prevista na lei. Portanto, para 2021, o que nós temos ainda é um vazio normativo, não há a previsão de uma nova norma, não é? O que nós temos são alguns projetos em tramitação e há ainda uma forte especulação aí nos meios de comunicação quanto à edição de uma medida provisória que venha a instituir ou reinstituir regras que permitam alguma flexibilidade. Porque aqui, Rafael, o que é curioso e ao mesmo tempo dramático é que são exatamente os mesmos segmentos, né? Então, bares e restaurantes, por exemplo, foram afetados no ano passado e, naturalmente, vão seguir sendo afetados, né? Todo o segmento do turismo, entre outras atividades que sofrem de maneira mais particular e mais intensa os efeitos aí dessa crise que nós estamos experimentando nesse momento. Gáudio, então, por favor, pode concluir. Não, só ia dizer, portanto, em conclusão, nós não temos, nesse momento, uma norma em vigor que permita o elastecimento desses prazos previstos na Lei 14.020. Há especulação sobre a possibilidade de edição de alguma MP ou a avançar em algum projeto em tramitação no Congresso. Bom, com essas medidas de restrição, né, via decretos, toque de recolher ou suspensão de atividades não essenciais, o empregador pode dispensar a dar folgas àquele empregado que não está ligado àquelas atividades que são essenciais, enfim, mas pode dar folga ou fazer qualquer tipo de revezamento a esse empregado com redução de salário? Infelizmente, a redução de salário só seria permitida dentro daquele prazo máximo de 120 dias. E, como disse, já foi ultrapassado pela maior parte das empresas que foram afetadas pela pandemia. Então, só resta ao empregador, se deseja manter esses empregados no seu quadro, em muitos casos, Rafaela, o empregador não tem sequer recursos para realizar a dispensa, porque isso significa pagar as verbas rescisórias, né? Então, ontem mesmo, anteontem, enfim, eu conversava com o dono de um lava-jato, onde eu lavo meu carro, e ele dizia isso: Gáudio, eu não tenho recursos para conseguir pagar as verbas rescisórias. Então, veja, para esses empregadores, a dispensa não é, o desligamento não é propriamente uma alternativa. E às vezes mas o que eles podem fazer? Dar uma folga efetivamente. Não é? E às vezes não tem demanda, às vezes não tem demanda para esse trabalhador. Mas também não tem dinheiro para mandar o trabalhador embora. Eu acho que nesse momento um acordo entre as partes, o diálogo, a conciliação é o momento adequado, né? É o momento para isso, né? Não há dúvida nenhuma de que esse seria o ideal, né? Seria o desejável que as partes pudessem sentar, não é? E que os sindicatos também pudessem se apresentar para estabelecer um diálogo legítimo, não é? E fundamental nesse momento em que todos nós precisamos olhar juntos na mesma direção. Bom, então eu finalizo a entrevista com essa reflexão, com essa dica de conciliação, de diálogo entre empregador e empregado, que é sempre um ótimo caminho, né? Doutor Gáudio, muito obrigada pela sua entrevista. Ótima tarde para o senhor. Boa tarde, muito obrigado. Fico mais uma vez honrado, à disposição. E nesta semana, tribunais de todo o país, tribunais de justiça, realizaram a Semana Justiça pela Paz em Casa. O programa faz parte das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher e é uma das medidas para complementar a atuação do Poder Judiciário no enfrentamento à violência doméstica. O assunto foi tema de um artigo publicado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, no jornal Folha de São Paulo. O ministro Luiz Fux começa o artigo citando a socióloga norte-americana Angela Davis. A estudiosa afirmou que a violência doméstica deixou de ser uma situação privada para ser uma questão política. Fux usa essa reflexão como ponto de partida para a análise dele. No texto, o ministro lembra que a maior consciência sobre o problema e o resgate à memória de abusos cometidos no passado estão longe de solucionar as estatísticas preocupantes. No Brasil, são em média 12 assassinatos de mulheres por dia. Para combater essa realidade, segundo Luiz Fux, o Poder Judiciário, além do papel para a aplicação de sanções exemplares aos crimes contra a honra e a integridade física e psíquica das mulheres, se tornou um espaço de articulação de políticas que conferem máxima eficácia da Lei Maria da Penha.
Ele lembra que o Conselho Nacional de Justiça é um dos principais agentes dessa interlocução entre o judiciário e os órgãos de atendimento às vítimas. O ministro listou as ações do CNJ, como a criação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres pelo Poder Judiciário, a implementação das unidades judiciárias especializadas, as coordenadorias estaduais da mulher em situação de violência doméstica e familiar, vinculadas aos tribunais de justiça. Para ele, quanto mais órgãos estiverem presentes e acessíveis, maior a influência positiva no comportamento das mulheres para que elas denunciem. O ministro cita que, para complementar a política judiciária nacional, foram criados programas como a Semana Justiça pela Paz em Casa, que ocorre 3 vezes ao ano para agilizar o andamento de processos sobre violência doméstica, e a parceria do CNJ com a Associação dos Magistrados Brasileiros da campanha Sinal Vermelho, lançada durante a pandemia da Covid-19. Mais de 10 mil farmácias em todo o Brasil estão capacitadas para denunciar. Basta que as mulheres compareçam com um X vermelho desenhado na palma da mão, símbolo que autoriza os atendentes a entrarem em contato com a polícia. O presidente do Supremo e do CNJ encerra o artigo com o desejo de que as mulheres possam desenvolver plenamente seus desejos, talentos e planos, sem quaisquer marcas e traumas ou a interrupção brusca da vida. É por todas elas que os tribunais, com a coordenação do CNJ, estão em busca das formas mais adequadas de prevenir e, no futuro próximo, erradicar a violência doméstica no Brasil. E a seguir, hoje tem sessão plenária das turmas do Supremo Tribunal Federal. Assunto para daqui a pouquinho os detalhes da pauta de julgamentos. Até já. Não é possível falar da Constituição Federal sem cair em algum lugar comum. Mas o lugar comum muitas vezes é importante para reforçar ideias ainda mais importantes. A Constituição é o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição é o lugar onde se encontram os direitos e garantias fundamentais, os valores maiores do Estado-nação brasileiro. A Constituição é literalmente a Bíblia do direito brasileiro. A lei de licitações não se aplica à Petrobras. A decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal em sessão virtual. Bom, vamos voltar agora a falar ao vivo com a repórter Evne Araújo, que tem os detalhes e traz para a gente agora dessa decisão. Evne, conta para a gente como é que fica a partir de agora o regime de contratação e compra da empresa. Rafaela, bom, a Petrobras é uma empresa de economia mista que disputa livremente o mercado e agora, no entendimento do STF, está submetida a regime próprio diferenciado. Bom, no entendimento da maioria dos ministros que acompanharam o voto do relator Dias Toffoli, a legislação brasileira já permite esse procedimento licitatório simplificado, que foi regulamentado por um decreto presidencial em 1998. Toffoli argumentou que a estatal precisa de agilidade na contratação de bens e serviços, o que é incompatível com um sistema rígido de licitação. Rafaela. Obrigada mais uma vez, Evne, pelas suas informações. Tchau, tchau. Bom, como eu falei no início do jornal, hoje tem sessão plenária das turmas do Supremo Tribunal Federal. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, traz agora os destaques da pauta. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pelo menos 12 processos podem ser julgados na sessão da primeira turma do STF e todos são da relatoria do ministro Marco Aurélio. Entre os pedidos está o de um homem acusado de ser o líder de uma organização criminosa responsável por causar um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais a cerca de 1.700 empresas e à União, com operações em 26 estados da federação e em mais de 400 municípios. Ele pede para responder o processo em liberdade ou a substituição da prisão preventiva que foi decretada por outra medida cautelar. Os ministros devem julgar também o recurso de uma mulher que foi absolvida pelo Tribunal do Júri, mas teve essa decisão anulada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No Superior Tribunal de Justiça, esse entendimento do Tribunal Paulista foi mantido.
E no Supremo, ela busca restabelecer a absolvição, alegando que os jurados são livres para decidirem com base em suas convicções. Já a segunda turma julga recurso do deputado estadual do Rio de Janeiro, André Correia, no qual ele pede para ser julgado pela Justiça Estadual. Ele e mais 28 pessoas são acusados pelo Ministério Público Federal de corrupção ativa e de integrarem organização criminosa instalada no governo do estado do Rio de Janeiro, liderada pelo ex-governador Sérgio Cabral. De acordo com as investigações, há indícios de pagamento de propina a parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em troca de apoio político. Em outro caso, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, pede esclarecimentos da decisão que o condenou a mais de 7 anos de prisão pela prática de crimes ambientais e parcelamento irregular do solo urbano. As sessões das turmas começam daqui a pouco às 2 da tarde e podem ser acompanhadas ao vivo integralmente pelo YouTube do STF. E daqui a pouco também tem sessão plenária do Conselho Nacional de Justiça por videoconferência. 18 processos estão na pauta de hoje, sendo que 7 voltam à pauta após um pedido de vista. Há 5 propostas de atos normativos que tratam de mudanças no regimento interno do CNJ, ações afirmativas em concursos para cartórios, concursos para ingresso na carreira da magistratura, justiça digital e violência doméstica. Também podem ser analisados 5 processos administrativos disciplinares para averiguar conduta de magistrados. Na abertura, o presidente do CNJ e do STF, o ministro Luiz Fux, e os conselheiros, eles vão participar da apresentação do recém-lançado programa Justiça 4.0 para os Tribunais Regionais do Trabalho. A sessão começa às 2 da tarde e será transmitida ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Ótima tarde para você. Temos um encontro marcado amanhã. Até lá. Tchau, tchau.